do Ministério Jesus Não Mente, temos mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer. Quando você vai para algum lugar ouvir algum pastor, você sempre vai ouvir o seguinte: Deus vai te dar vitória. Deus livrou Daniel da fornalha e vai livrar você também. Deus livrou Daniel da boca dos leões, mas vai livrar você também. Deus deu força a Davi para vencer Golias e você também vai vencer Golias. Atos 16 ensina que Paulo estava preso na prisão, foi açoitado e Deus livrou Paulo da prisão. Então, o interessante é que nessas igrejas, essas palavras de Deus elas são pregadas para todo mundo. A pessoa está no homossexualismo, mas o pastor diz que Deus vai livrá-lo da prisão. A pessoa está na mentira, no adultério, na masturbação. A pessoa é fofoqueira, invejosa, odeia todo mundo, é sem paciência, não respeita pai, não respeita mãe. Vive na bebedeira, vive na mentira, vive conversando com gente idiota que não acrescenta nada. Gente que só fala palavrão, safadeza e imoralidade. Gente que só trama o mal, querendo entrar na política, faz amizade por interesse, casa por interesse sexual, casa por interesse financeiro, não respeita os da própria casa e, no entanto, essas pessoas tomam posse das promessas de Deus. A palavra de Deus ensina que essas pessoas são filhas do diabo. E a única solução para que essas pessoas recebam o sobrenatural de Deus em suas vidas é se arrependendo dos seus pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, arrependei-vos dos vossos pecados. Isaías 59, versículo 2, os vossos pecados separam a santa face de Deus da presença de vocês. Ninguém chama o pecador ao arrependimento do pecado. Ninguém mostra o caminho ao pecador. Todo mundo diz para o pecador que tudo vai ficar bem. Por isso nós estamos vivendo dias onde estamos cheios de filhos do diabo, achando que são abençoados por Deus. Estamos vivendo dias em que os filhos do diabo estão querendo as bênçãos de Deus. São apenas pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento bíblico, que perecem por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas, como ensinou Oséias, capítulo 4, versículo 6. Jesus disse a mesma coisa em Mateus 22. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O interessante é que Davi venceu Golias, venceu, mas Davi era servo de Deus. Davi era homem de Deus, tinha temor a Deus, tinha respeito a Deus. Davi não andava no pecado. Isso é importante você guardar no teu coração. Paulo, quando foi liberto da prisão por Deus, Paulo era um apóstolo, pregador do evangelho, defensor da verdade, um peregrino, um homem temente a Deus, que fazia a obra de Deus. Por isso ele foi liberto por Deus. Então, Daniel foi lançado ao fogo, lançado à fornalha, depois foi lançado à cova dos leões. E o que aconteceu com Daniel? Nada. Porque Deus era com Daniel, porque Daniel obedecia a Deus. Então aqui nós temos esses três grandes exemplos. Davi vencendo Golias. Daniel não sendo tocado pelo fogo, apesar de andar no meio do fogo. E Paulo sendo liberto da prisão. Foi liberto de uma forma sobrenatural, onde um tremor tomou conta da prisão e os cadeados se romperam. Ou seja, as prisões que o diabo colocou na vida de Paulo foram quebradas pelo próprio Deus. Não houve quem abrisse a cela, foi Deus que abriu a cela. Veja bem, é esse tremor que eu estou invocando sobre a tua vida. Você não precisa de um pastor para anunciar a você que você vai ser liberto do pecado, que você vai ser liberto da mentira. Tudo que você precisa é estar na presença de Deus, porque o próprio Deus vai livrar você das mãos do diabo. No livro de Atos 16, Paulo foi liberto da prisão junto com Silas por Deus. No livro de Daniel, Daniel foi lançado ao fogo. O fogo não o tocou, porque Daniel era com Deus e o próprio Deus estava na fornalha com Daniel. No livro de Samuel, Davi venceu Golias, um homem pequeno, franzino, ruivo, ninguém deu nada por Daniel. E Daniel, cheio de coragem, falou: eu vou pegar a cabeça de Golias essa noite. Hoje eu pego a cabeça de Golias. Todo mundo olhou para Davi e falou: que isso, Davi, você é louco, você é pequeno, esse cara aí já é um guerreiro antigo, você só sabe cuidar de urso, de leão, proteger as ovelhas.
E Davi disse: eu vou destruir esse filisteu. O Senhor que me livrou de ursos e leões há de me livrar do filisteu. Perceba que eu estou dando 3 exemplos de 3 grandes homens de Deus: Davi, Daniel e Paulo. E você é um vagabundo que vive no pecado e você diz que você vai conseguir vencer, meu amigo. As pessoas estão assim hoje em dia. Você vai para uma igreja evangélica cheia de pecados e o pastor prega que você vai vencer. Ai, o gigante em sua vida vai cair. Aí você sai de lá, continua na masturbação, na mentira, no pecado, na brincadeira, perdendo tempo com coisas idiotas, vendo vídeos inúteis, rindo de tudo. Tem gente que ri de tudo, você não pode falar nada. Tem gente que eu prego o evangelho e a pessoa ri. Você acredita nisso, meu amigo? Ai, irmão, que engraçado, irmão. Qual é a graça de pregar a palavra de Deus? Na sua igreja o pastor faz piada. Quando eu ia para a igreja antigamente, o pastor fazia muitas piadas. Tinha vezes que eu olhava para a cara dele de cara feia e saía no meio do caminho. No meio do culto eu saía. As pessoas me olhavam como quem diz: nossa, esse cara aí tá perdido. E dentro de mim, no meu coração, eu sabia que aquilo ali era uma obra do diabo. Às vezes você vai precisar tomar atitudes drásticas em sua vida para andar na contramão do mundo, porque o mundo vai levar você em direção a uma coisa, mas Deus vai fazer você ir na contramão do mundo. A religião é muito pouco para mim, meu amigo. Eu sou herdeiro do céu. Eu sou herdeiro da promessa de Deus. Eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Cristo, descendência de Jacó. Eu sou um homem de fé, um homem eleito, um homem poderoso, um homem cheio do fogo do Espírito Santo. Um homem ousado, sábio, temente a Deus. Não porque eu sou melhor que você, mas porque eu decidi abandonar a religião e viver uma vida verdadeira com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Porque quando nós vivemos uma vida de intimidade com Deus, Deus nos livra da boca do leão. Deus nos livra da fornalha. Deus nos livra da prisão. Deus nos livra do gigante. E o que nós estamos vivendo hoje em dia? Pessoas pecadoras, sem um pingo de conhecimento da Bíblia, sem um pingo de temor a Deus, sem um pingo de respeito a Deus, frequentando templos religiosos e ouvindo que tudo vai ficar bem em suas vidas. As pessoas estão vivendo no pecado. A Bíblia ensina que o pecado nos afasta de Deus. E, no entanto, essas pessoas estão crendo que o pecado delas é algo que Deus perdoa porque todo mundo é pecador. O diabo ele é mestre em inverter a palavra de Deus. O diabo é mestre em fazer você crer que Deus te ama como você é. As principais frases do diabo que eu tenho ouvido ao longo desses 6, 7 anos é: Deus ama o pecado, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus te ama como você é. E o engraçado é que o inferno foi feito por Deus para que os pecadores sejam lançados no inferno. Então pense comigo, se Deus criou o inferno e vai lançar o pecador no inferno para sofrer eternamente, você acha que Deus ama o pecador? O amor de Deus e a misericórdia de Deus se manifestam na vida do pecador quando ele nos chama ao arrependimento, mostrando que nós estamos vivendo uma vida errada e afastada dele. Deus diz: você quer viver ou você quer morrer? Deuteronômio 30, versículo 15 ensina isso. Então Deus mostrou para mim que andava no pecado: meu filho, você quer viver ou você quer morrer? Você quer continuar aí mentindo para as meninas? Você quer continuar beijando mulher todo dia? Você quer continuar nessa safadeza, nessa bebedeira? Vivendo essa vida de uso de drogas, enchendo a cara? Ou você quer viver uma vida reta e justa comigo, sendo um pregador do evangelho? Essa palavra se cumpre em minha vida e se cumpre na tua vida. Qual é a sua escolha? O grande problema é que pessoas que estão escolhendo o pecado estão querendo vencer gigantes. Pessoas estão escolhendo viver na vontade do diabo e estão querendo ser libertas da prisão. As pessoas estão querendo ser filhas do diabo, viver as vontades do diabo, só pensar em dinheiro, fama, riqueza, sexo. E estão querendo vencer os gigantes, escapar da fornalha e ser liberta da prisão. Vencer gigantes é para quem é servo de Deus. Davi era servo de Deus. Sair da prisão é para quem é servo de Deus. Paulo era servo de Deus. Era o apóstolo Paulo. O homem que as pessoas passavam perto dele e a sua sombra curava as pessoas. Você tem noção do poder de Paulo?
Você acha que Davi, quando lutava contra ursos e leões, quem livrava Davi? Era a sua força? Não, Davi era pequeno. Mas Deus estava com ele. O que vai fazer a diferença para que o diabo seja vencido na sua vida é o Espírito de Deus em sua vida. Porque somente o Espírito de Deus tem poder para vencer o diabo. O servo de Deus tem o Espírito de Deus. Aquele que abandona o pecado tem o Espírito de Deus. Aquele que vive uma vida verdadeira e temente a Deus, se você pegar a história de Daniel, a história de Paulo e a história de Davi, você vai ver que eles eram homens de Deus. Davi, rei de Israel. Daniel, um dos homens mais sábios que existia naquela época. Daniel, ele tinha tanto amor a Deus que ele não quis se curvar diante da estátua que o rei preparou. Então Nabucodonosor falou, você vai ter que se curvar diante daquela estátua. Os inimigos da época, eles disseram, nós temos que arrumar alguma coisa contra Daniel para acusar Daniel. Porque Daniel... Aí começaram a procurar acusações contra Daniel, não acharam acusações para Daniel. Daniel era um homem reto, um homem justo. Ninguém podia dizer, Daniel, você está no adultério. Daniel está fumando maconha, Daniel está fumando cigarro, Daniel está fumando alguma coisa, Daniel está bebendo, Daniel está metido com prostituta, Daniel está cobiçando dinheiro, Daniel tá de safadeza, tá de tramóia, Daniel tá querendo entrar na política. Todo mundo tentou arrumar alguma coisa contra Daniel, porque a palavra Satanás significa o acusador. Pegue seu livro, seu dicionário português, e você vai ver que em latim a palavra Satanás significa o acusador. E Satanás é aquele que nos acusa dia e noite diante do trono do Senhor. A palavra de Deus ensina isso. Então Satanás está procurando problemas na sua vida, ele está procurando pecados para chegar para Deus e dizer, Deus não abençoe essa pessoa porque essas pessoas estão no pecado. Daí a importância de nós sermos perfeitos e santos, como Deus ordenou em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 17. Se você não buscar a perfeição da fé, o diabo vai te acusar e Deus não vai te abençoar. Mas se você busca a perfeição da fé, o diabo vai procurar alguma forma de te acusar e ele não vai encontrar. E ainda assim, ele é tão sujo, mas tão sujo que ele vai inventar uma mentira para você. Ele vai atacar você aonde sua ferida dói. O diabo, ele sabe onde dói você. Na minha vida, o diabo sabe os meus pontos fracos e ele tem atacado somente os meus pontos fracos. E é aí que eu tenho que aprender a ser forte. Porque nós, como cristãos, não podemos ter pontos fracos. Chorei muito, orei muito, choro muito, ainda oro, mas a cada dia que passa eu estou mais forte, para que eu não tenha pontos fracos. Porque no meu coração eu tenho ponto fraco. Por exemplo, se você ama a sua família é o teu ponto fraco. Eu amo a minha família. Os meus animais, eu amo os meus animais. A minha oração para Deus é a seguinte: Senhor, abençoe o teu povo verdadeiro. Que as pessoas que estejam me ouvindo sejam libertas dos seus pecados. Que Satanás saia da vida de todas as pessoas que estão aceitando a palavra que eu prego, porque a palavra que eu prego é a tua palavra. Abençoe a minha família, abençoe os meus animais e me dê saúde para trabalhar. É a minha oração para Deus. Oro pelos dons espirituais, pelo amor, que é o maior dos dons. Oro pela fé, porque a fé também é dom de Deus. Nós temos que orar pedindo fé e amor, porque o amor é o maior de todos os dons. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor é maior que a fé. A palavra de Deus ensina isso. O amor não é você ficar rindo para todo mundo. Isso aí é idiotice. A pessoa que ri para todo mundo é um idiota. É um palhaço. E eu não sou palhaço, eu sou servo de Deus. O meu amor é manifestado sobre atos. Hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu estava ajudando um rapaz que estava catando latinha aqui. Peguei R$50 do meu bolso e falei, toma aqui, meu irmão, Deus te abençoe, debaixo da chuva. Um senhor, com idade para ser meu pai, com um saco plástico nas costas cheio de latinha, 6 e pouca da manhã, debaixo da chuva. Eu parei meu carro, desci do carro, toma aqui, meu irmão, Deus te abençoe. O cara olhou a nota e nem acreditou. Que isso? Meu Deus! Dinheiro não é nada, dinheiro é papel. Ah, mas vai me fazer falta? Deus vai suprir minhas necessidades. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu preciso crer no que eu faço. Tô todo arrepiado falando isso porque é o Espírito Santo que tá mandando te dizer. Porque você é um miserável que não se preocupa com as pessoas. A única coisa que você quer é dinheiro, 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 dinheiro. Você não olha para a necessidade das pessoas. Imagine teu pai catando latinha na rua às 6 horas da manhã debaixo de chuva. Você ia ficar feliz com isso, seu desgraçado? Seu miserável, mão de vaca, avarento. Os avarentos não entrarão no reino dos céus. Toma essa, seu bandido, seu miserável.
quer juntar dinheiro para fazer cabelo, para fazer unha, para comprar tênis, para comprar celular de última geração, mas não quer se preocupar com quem está passando necessidade, com quem está comendo no lixo, com quem está catando latinha. Que servo de Deus que você é, seu bandido, sua bandida? Tá preocupada com testosterona? Tá preocupada em ficar sarado? Tem gente preocupada com o que vai comer. O que você tem feito por essa pessoa? Eu nem sei se essa pessoa que me pediu testosterona... Irmão, testosterona é pecado. Nem sei se está me ouvindo mais. Porque aqui eu não tenho que passar a mão na cabeça de ninguém. Aqui eu prego o que Deus manda. Aqui quem quiser se adaptar ao evangelho se adapta. Quem não quiser que vá para o inferno. O reino de Deus é tomado à força, meu amigo. Hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas estão passando a mão na cabeça do diabo. O cara tá no pecado, tá na mentira, tá batendo na esposa, a vida é um inferno, tá na vagabundagem o dia inteiro, tá à toa, tá malhando na academia, tomando testosterona, e o pastor tá dizendo que essa pessoa é uma bênção de Deus. Agora eu vou começar a falar algumas coisas para você. Primeiro lugar, se você não é servo de Deus, o gigante vai te derrubar. Entendido isso? Se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu para vencer. Você nasceu para ser vencido. Porque o que vence o mundo é a nossa fé no unigênito Filho de Deus. E se você não obedece o unigênito Filho de Deus, você é filho do diabo. Você não tem autoridade para vencer gigante. Você está muito preocupado com as coisas da sua vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu sou muito ocupado. Você não tem o Espírito de Deus. Segundo lugar, se você não tem o Espírito de Deus, o fogo da provação vai te queimar, você vai cair, você vai ficar no chão, você vai ser pisado, humilhado. E Deus não vai te levantar. Porque o fogo da provação, esse fogo que Daniel foi lançado, não queimou Daniel, mas depois ele queimou os seus acusadores. Daniel, quando foi liberto da cova dos leões, você lembra do que está escrito? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante do Senhor, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim que Daniel foi tirado da cova dos leões, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam até os ossos. Daniel capítulo 6, versículo 20 ao 24. Sabe o que isso significa? Exatamente o que eu estou te dizendo. Deus, ele faz aquele que tem fé em Cristo, o seu santo, a sua santa, vencer o gigante. Mas quem não é santo e santa é derrubado pelo gigante. Deus envia os anjos para proteger aqueles que entram na fornalha, que passam dificuldade, e os livra. Mas aquele que não obedece a Deus, aquele que não teme a Deus, ele será esmigalhado pelos mesmos leões, com seus ossos esmigalhados. Deus não vai livrar você, vagabundo. Para de ouvir que Deus vai te abençoar. Para de ouvir que Deus vai te dar isso. Para de ouvir que Deus vai te dar aquilo. Para de ouvir que você é uma bênção. Para de ouvir que você é uma... a diaconisa é uma pessoa maravilhosa. O pastor é uma maravilha. Prepare-se para ser odiado por amor a Cristo. Leia João 15. Leia Marcos 13. Leia Lucas 24. Jesus foi morto pelos sumos sacerdotes daquela época, ou seja, por esses mesmos pastores mentirosos que estão pregando heresias nos púlpitos de hoje. Os religiosos são os maiores inimigos de Cristo, porque são servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. 2 Coríntios capítulo 11 nos ensina isso. Mas existem homens verdadeiros dentro dessas igrejas. E a nossa missão é pregar o verdadeiro evangelho para que os verdadeiros de Deus saiam dentro desses templos religiosos e passem a ser a igreja de Deus. Porque enquanto ele está indo para a igreja, está sentado no banco, está dizendo amém, glória a Deus, aleluia, está fazendo a vontade do diabo. Não está pregando o evangelho, não está ajudando ao pobre necessitado, não tem conhecimento da Bíblia. Está participando de faxina gospel na igreja. Está subindo para o monte. A partir do momento que ele se conscientizar de que Deus quer usá-lo de forma sobrenatural e poderosa, ele vai levantar
Em vez de ficar sentado, ele vai levantar para ensinar. Ele vai sair daquela igreja porque ele vai começar a observar que a Bíblia ensina uma coisa e o pastor ensina outra. E aí ele vai começar a receber discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, você está vendo? A minha Bíblia fala uma coisa, o pastor está falando outra. E aquilo que não está compatível com a palavra de Deus é heresia. E heresia é uma obra da carne. E uma obra da carne vai levar você para o inferno. Gálatas 5, 19 e 21. As pessoas me perguntam, irmão, mas você sabe muito da Bíblia. Será? Será que eu sei muito da Bíblia ou será que eu me esforço muito para aprender a Bíblia? É necessário pagar um preço, meu amigo. Hoje, às 5h30 da manhã, eu estava orando. E você, o que estava fazendo às 5h30 da manhã? Estava dormindo? Hoje, às 6 horas da manhã, eu estava enviando mensagem para as pessoas. Já tinha pregado uma palavra de 5h30 às 6. 6 horas da manhã, eu estava enviando uma mensagem para as pessoas. E você, o que estava fazendo? Estava dormindo? Hoje, resolvi algumas coisas. Quando cheguei em casa, enviei mais uma mensagem para as pessoas. E você, o que estava fazendo? Estava tomando um cafezinho? Resolvi mais algumas coisas na minha vida e agora senti no meu coração o desejo de pregar essa palavra. Estou pregando para você. Daqui a pouco eu vou enviar essa mensagem para você. O que você está fazendo? Está de papo na internet, brincando no Facebook, postando selfie? Falando fofoca, brincando? Então, não tem segredo, meu amigo. O nome da minha sabedoria é temer a Deus, é dedicação. Porque Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Eu tenho procurado seguir isso. Eu sou guiado pela graça de Deus, porque eu sei que eu não consigo. As minhas orações para Deus todos os dias são, Senhor, que eu esteja sempre no centro da tua vontade. Porque a tendência dos nossos corações é se desviar da fé. Para mim é muito melhor fazer as minhas coisas, me preocupar com meus estudos, meus trabalhos, com os meus amigos e deixar Deus de lado. Por isso eu tenho que estar sempre em oração e sempre lendo a palavra para que eu consiga ouvir as instruções de Deus e esteja vivendo a graça do Senhor. Porque se nós nos afastarmos de Deus, o diabo já começa a entrar na nossa vida e começa a desviar os nossos caminhos. As pessoas tentam me desviar de todas as formas. No trabalho as pessoas dizem, você tem que se doar mais, você tem que se doar mais, você tem que se doar mais. E olha que eu me dou bastante. No meu trabalho ninguém me cobra tão, ninguém é tão cobrado quanto eu. Perseguição. Tenho feito o meu melhor, sou melhor que muitas pessoas que estão lá dentro. E no entanto, eu sou o cobrado. Isso é perseguição. Deus me revelou o seguinte essa semana. Meu filho, quando você vai para o trabalho, o diabo te importuna. E quando você vem para casa, você importuna o diabo. Essa é a guerra espiritual. Tem muito cristão caseiro que vive dentro de casa dizendo amém, glória a Deus, aleluia. As batalhas do cristão caseiro, sabe qual é? Acordar cedo. Ah, eu não consigo acordar cedo, para mim é uma batalha. Vagabundo demais, né? Povo vagabundo. Ai, hoje tem que sair de casa. Ai, que batalha, tá chovendo. Essas são as batalhas do vagabundo, do religioso mentiroso. Ele não vai para o trabalho, ele não estuda, ele não é desafiado, ele não é perseguido, ele não é caluniado. Ele não luta contra o diabo, ele não prega o evangelho, ele não se preocupa com as almas, ele não ajuda o pobre necessitado, ele não visita hospitais, não visita orfanatos, não visita asilos. Ele não está preocupado com o reino dos céus, ele está preocupado em viver uma vida vagabunda e miserável. E domingo estar na igreja dizendo amém, glória a Deus, aleluia, para o pastor pregando heresia. O pastor é um falso profeta, em 99% dos casos, raros são os casos de pastores verdadeiros que pregam a palavra de Deus, e que pela graça de Deus estou tendo contato com alguns. Porque esses verdadeiros estão me mandando mensagem dizendo, irmão, muito obrigado por pregar a verdade. Eu digo, pastor, tudo bem, prega a verdade na sua igreja. Se você quer me agradecer, ajoelhe e diga, Jesus, obrigado por essa palavra. Não agradeça a mim porque eu sou um vagabundo, eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Eu sou um vermezinho de Jacó. Eu sou um vagabundo sem vergonha que vivia no pecado. E o Espírito Santo me escolheu, não sei porquê. Pela livre escolha da graça. E eu olho para minha vida passada, eu fico observando o que eu fazia e o que eu sou hoje. Tudo que eu fazia eu odeio. E tudo que eu não fazia eu faço. O Espírito Santo é assim. Ele transforma a sua vida completamente. Ele vai purificando você de todos os seus pecados. Então nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão vivendo no pecado, não estão sendo purificadas dos seus pecados, e no entanto estão achando que são servos de Deus. Meu amigo, se você vive no pecado, você vai ser lançado na cova e o leão vai te comer. Se você vive no pecado, você vai ser lançado ao fogo e o fogo vai te queimar. Se você vive no pecado, você vai desafiar gigantes e os gigantes vão te destruir. Se você vive no pecado, você vai ser lançado na prisão
e a prisão vai te manter preso nos cárceres de Satanás. Sabe o que significa isso? Que você não vai vencer nenhum problema na sua vida enquanto o Espírito de Deus não estiver com você. Não adianta você ir para a igreja. Sabe o que tem na igreja? Ouça bem essa música aqui, ó. Ouça bem essa música. Na unção de Deus eu sou imbatível. Não tem urso, não tem leão, não tem gigante. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem não me viu lutando com o seu leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim, mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando armadura de homens, mas eu vou contra ele no nome do meu Deus. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores, posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem eu sou ia celebrar minha derrota, Pai, ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores, posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem eu sou ia celebrar minha derrota, Pai, ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto maior for o gigante em sua vida, maior será sua vitória. Quando Filisteu não der nada por você, o arsenal de Deus lutará em seu favor. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem eu sou que ia celebrar minha derrota, Pai, ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tudo bem. É isso, meu amigo. As igrejas evangélicas, elas estão pregando que o gigante será vencido por qualquer um. O gigante de fato vai ser vencido, mas por aquele que serve a Deus. Eu quero que você se conscientize de que se você está vivendo no pecado, o gigante não vai ser derrubado, mas você será derrubado pelo gigante porque Deus não estará com você. Eu quero ler para você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Assim diz a palavra do Senhor. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi disse isso para os inimigos. E quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforge, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra.
sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, eles recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Meu amigo, Davi foi um homem que se opôs a tudo que estava indo contra ele. Todo mundo disse: Davi, você não consegue. O diabo vai dizer para você: você não vai conseguir pregar o evangelho, você não vai conseguir se santificar, você não vai conseguir vencer o gigante na sua vida. Existe um preço que você tem que pagar. E esse preço é você andar em santidade para que você receba o Espírito de Deus em sua vida. Porque no versículo 47 está claramente descrito que a batalha que Davi venceu, ela não ia ser vencida pela espada ou por lança. Davi falou: em nome do Deus vivo, eu vou contra você, porque tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. É o Espírito de Deus que vai te fazer vencer. Não adianta você ter arma na sua casa, querer dar tiro nos outros. Eu também tinha arma na minha casa, meu amigo. Eu também era militar. O meu sonho era matar os outros. Eu não sei se você está me ouvindo agora. Eu tenho recebido mensagens de pessoas que estão pessoas que são bandidas. E eu quero te dizer que você tem jeito. Você pode ser bandido, você pode ser o que você quiser. Tem gente que está presa, me mandando mensagem de cárceres. Meu amigo, Deus te perdoa. Eu não tenho nada melhor que você. Eu poderia muito bem ter matado milhares de pessoas antigamente, porque o meu sonho era ser policial, para matar o bandido, porque eu achava que a coisa tinha que ser certa, que eu tinha que fazer justiça com a minha mão. Eu achava que o mundo era injusto, que eu tinha que roubar também. Essa é a tendência natural de quem não conhece a Deus. Portanto, se você errou e o diabo prendeu você, se você se arrependeu do seu coração, o diabo vai te libertar. Porque eu torno a repetir, essa batalha, quem nos liberta da prisão é Deus. Atos 16 nos ensina isso. Você pode estar preso nesse momento. Você pode nesse momento estar no tráfico. Mas você tem que tomar consciência de que essa vida não é uma vida para você. Você tem que se revestir com a armadura de Deus para que Deus te livre desses caminhos de morte que você escolheu. Aqui nós não fazemos acepção de pessoa. Tem gente que me manda mensagem dos Estados Unidos. Esses dias me mandou uma mensagem aqui, uma velha, lá de Madrid. Uma miserável. Estou em Madrid, aqui é muito bom. Minha filha, problema é teu se você está em Madrid. Para mim tem muito mais valor uma alma arrependida na prisão do que uma velha sem vergonha vivendo em Madrid. A minha preocupação é com almas que queiram aceitar a palavra do Senhor, meu amigo. A minha luta é para levantar servos do Deus vivo com o espírito de Davi, para que juntos nós possamos vencer gigantes. Eu não estou interessado se você tem milhões de euros na sua conta. Sabe o que você faz com seus milhões de euros? Pegue, faz uma montanha, mergulha dentro dele, acende um fogo com algo que se mergulha lá dentro. Morra você e o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro, eu quero alma. Quero gigantes derrotados pelo poder do Espírito de Deus agindo nos seus servos. Preste muita atenção nisso. As pessoas estão vivendo dias em que todo mundo pensa que vai derrubar gigante. Todo mundo vai derrubar gigante. Oi, o gigante vai cair na tua vida. Ai, a prisão vai se abrir. O diabo vai aprisionar você na prisão para sempre se você não se arrepender dos seus pecados. O leão vai comer você. As circunstâncias da sua vida vão destruir você se você não se entregar verdadeiramente a Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha ficado muito clara. Eu vou parando por aqui. Porque hoje em dia nós estamos vivendo dias em que o pecador está tomando posse das bênçãos de Deus. O pecador está querendo derrubar gigante. E a palavra de Deus ensina em Mateus 7 que o reino de Satanás ele não se divide. Satanás não luta contra Satanás. O reino, ele não pode se dividir. Sabe o que significa isso? Que você precisa ser um servo de Deus para destruir o diabo. Se você vive no pecado, você não vai ter autoridade para vencer o reino do diabo. Ficou claro isso? Efésios 4:27, Deus disse, não dei brechas ao diabo. Isaías 59:2, torna a repetir, os seus pecados afastam Deus de perto de ti. É necessário se arrepender. É necessário se revestir com a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 20. É necessário que você mude a sua forma de agir. É necessário que você realmente queira andar na presença de Deus. É necessário que você abandone a religiosidade, abandone a mentira, que você comece a ler a Bíblia e praticar o Evangelho. É necessário que você tenha consciência de que você realmente é um servo do Deus vivo. Somente assim você vai vencer os problemas na sua vida. As pessoas estão vivendo dificuldades, estão sofrendo, estão sem fé, mas a fé no Filho de Deus vai fazer você vencer o impossível. Às vezes eu sou direcionado
a desistir dos meus problemas. São problemas impossíveis que eu passo. E Deus fala comigo, meu filho, continua crendo. Continua crendo. O que me sustenta é o Espírito de Deus, porque eu já tinha caído há muito tempo. Se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai ter ousadia para destruir os seus inimigos. Me veio uma palavra na cabeça agora, descrita em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando Deus diz para Josafá, Josafá, essa peleja não é tua. Essa peleja é do Senhor. Não tereis que lutar. Sabe o que significa isso? Que Deus vai lutar por você. Ah, mas eu estou vivendo uma mentira. Eu estou querendo me libertar e não consigo. Entregue-se a Deus e Deus vai lutar por você. Ah, mas os meus inimigos estão tentando me matar. Deus vai lutar por você. As circunstâncias que parecem impossíveis serão transformadas se você se arrepender dos seus pecados e verdadeiramente for um servo de Deus. Por favor, não pense que, torno a repetir, se você é um religioso vagabundo sem vergonha, que não quer saber de ler a Bíblia, não quer saber de obedecer a Deus, não quer abandonar suas amizades, quer continuar ficando aí fazer cabelo, fazendo unha, tirando meleca do nariz, sei lá o que você está fazendo aí. Não adianta você achar que o Espírito de Deus vai estar com você. Isso tem que ficar muito claro. Porque o verdadeiro evangelho, ele mostra a palavra como ela é. O falso evangelho não. O falso evangelho diz que, Deus vai derrubar o gigante na sua vida. Minha vida está um inferno, pastor. Não, Deus vai derrubar o gigante na sua vida. Amém. Aí a pessoa não lê a Bíblia, não sabe que tem que se santificar. Ela não consegue entender que Deus só livra do gigante aquele que obedece à sua vontade. Todo mundo acha que vai ser liberto do gigante. As pessoas vão para a igreja hoje em dia, só palavra de bênção. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai restituir tua família, Deus vai restituir não sei o que, e Deus vai dar não sei o que lá. Deus é um grande garçom, né? É um garçonzão. Toma aqui, meu aqui. O que você quer? Eu quero um emprego bom, toma. O que você quer? Eu quero dinheiro, toma. Eu tô endividado. Você quer que eu pague sua dívida? Quero, toma. Esse é o Deus dos evangélicos. Esse é o Deus do religioso vagabundo, mentiroso, sem vergonha, pilantra, safado da marca maior. O pregador do evangelho que tem o diabo dentro dele, tem uma legião de demônios dentro dele. E é isso que ele prega. Ele não chama o pecador a arrependimento. Ele não confronta pecado porque ele sabe que o pecado incomoda. Se ele começa a confrontar o pecado, o diabo fica incomodado porque ele sabe que as obras das trevas estão sendo denunciadas. E que quando um pecador se arrepende, o diabo perde a legalidade sobre aquela alma. Então quando você prega contra o pecado, a pessoa, estou errando com Deus. Tenho que abandonar isso e me aproximar de Deus. Pronto, a alma é liberta. O Espírito Santo desce e desfaz as obras do diabo. Por isso que o diabo não permite que você pregue contra o pecado. Vá lá pregar na sua igreja sobre masturbação, para você ver a quantidade de pessoas que vão sair da sua congregação. Vai lá e pregue que quem não respeita a mulher, quem não respeita marido, quem murmura, quem reclama da vida, vai ser morto, como ensina o Salmo. Coríntios também ensina isso, aquele povo que murmurou no deserto, mesmo tendo visto maravilhas feitas pelas mãos do Senhor, começou a murmurar, Deus matou todo mundo. Se eu não me engano, está no Salmo 77, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 ou 11. Ou 2 Coríntios, capítulo 10 e 11, depois você pesquisa. Então, se você começar a pregar a verdade, meu amigo, os bodes do diabo vão se doer. O diabo vai falar assim, vamos sair daqui porque aqui está sendo pregada a verdade. O diabo vai tirar o servo dele de lá. Porque a verdade, meu amigo, ela afasta o diabo. Por isso a sua congregação tem que ser pequena. Mas tem que ser uma congregação de pessoas verdadeiras. Pessoas valorosas. No exército de Gideão, Juízes capítulo 6 e 7, tinham 32 mil soldados aparentemente dispostos para lutar. Gideão falou, vamos lutar? Vamos vencer os midianitas? 32 mil pessoas disseram, vamos! E aí Gideão começou a testar as pessoas. Sabe quantos sobraram no fim? Que realmente estavam dispostos a lutar contra os midianitas? 300. Leia Juízes capítulo 6 e 7. Será que você quer quantidade ou você quer qualidade na sua igreja? Porque as pessoas dizem que igreja é esse templo que você fez. Não, meu amigo, igreja somos nós. Esses 300 que estavam com Gideão eram 300 igrejas. Jesus falou em Hebreus 3 que vós sois a casa de Deus. No livro de João, capítulo 1 ou 2, mostra que Jesus quebrou o templo daqueles vagabundos vendilhões que vendiam o nome de Deus. E Jesus saiu quebrando tudo. Falando que nós somos o templo de Deus e que aquele templo seria reerguido em 3 dias após a sua ressuscitação. Jesus ressuscitou. Após 3 dias, ele reergueu o templo. Sabe o que significa isso? Que quando ele morreu, a única coisa que você precisa para se arrepender dos seus pecados e receber o Espírito Santo é se arrepender verdadeiramente de coração, porque o Espírito Santo vai descer e vai erguer esse templo que está no chão. Você é o templo que está no chão.
A sua vida de pecados tem dado legalidade ao diabo para destruir você. Por isso você sofre, é escravo de maus pensamentos, pensamentos suicidas, pensamentos destrutivos. Pessoas que perderam perspectivas de vida, abandonaram seus sonhos, pessoas que não conseguem enxergar a vitória em suas vidas. Porque são pessoas que vivem fazendo a vontade do diabo. A partir do momento que você declarar guerra contra o inferno, ser um instrumento de Deus, andar na retidão, andar na justiça, obedecer a Deus, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, abandonar seus vícios, abandonar falsas companhias, Deus vai transformar a tua vida, mas não vai transformar se você permanecer no pecado. Espero que isso tenha ficado muito claro. Quero fazer uma oração muito especial pela tua vida, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu invoco a presença dos teus santos e poderosos anjos, para que toda hoste maligna, toda hoste satânica que esteja envolvendo a mente dessa pessoa que está me ouvindo, ela seja queimada nesse momento. Todo espírito de morte, todo espírito de Exu Caveira, Mariazinha, Maria Mulambo, Pombagira, Senhor, em nome de Jesus, Exu Tranca-Ruas, Zé Pilintra, Senhor, em nome de Jesus, manda seus anjos, crava uma espada de fogo e envergonha o diabo. Pelo poder do teu Espírito Santo, eu invoco o poder do céu, dos quatro cantos da terra. Ó anjos celestes do Senhor, ó anjos do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, desça sobre a casa dessa pessoa. Trava uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. Crava a tua espada de fogo flamejante no peito de cada demônio que está prendendo essa alma ao pecado. Em nome de Jesus, Senhor, sejam desfeitas todas as obras do diabo. Essa pessoa que está sendo presa nessa prisão do pecado, Senhor, que seja quebrado os seus grilhões. Envia o impacto da sua glória. Abre essa corrente, Senhor. Abre essa porta. Faz essa pessoa ser livre. Liberte essa pessoa pelo poder da tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, esses gigantes que estão na vida dessa pessoa, Senhor. Ele tem se levantado contra essas pessoas, mas a sua vida de pecados tem impedido a ação do Senhor na vida dela. Mas essa pessoa, Senhor, eu peço em nome de Jesus que ela se arrependa de coração, para que o Senhor entre nessa batalha e seu Espírito vença esse gigante na vida dessa pessoa que está precisando de vitória. Essa pessoa está precisando de santidade, essa pessoa está precisando de conhecimento bíblico, essa pessoa está precisando andar na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, sejam destruídas todas as obras do inferno, toda a palavra invertida que foi colocada no coração dessa pessoa seja queimada. Manda o teu fogo consumidor e queima toda mentira. Manda teu fogo, Senhor, consumidor, queima todo o pecado. Arranca o diabo do fundo do coração dessa pessoa. Senhor, coloca um coração de carne nesse coração de pedra. Arranca esse coração de pedra. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu invoco a tua presença, Senhor. O seu poder sobrenatural se manifeste agora sobre a vida do teu servo. É o que eu peço com fé, com toda a minha unção, com toda a minha fé, com todo o meu poder, eu te peço isso em nome de Jesus. Que cada demônio que esteja nessa casa pegue as coisas deles e saiam. Sejam libertas essas almas, Senhor. Essa casa seja restituída pelo poder do Espírito Santo. Exu Caveira, sai. Sai, Zé Pilintra, sai, Pombagira, sai, desgraça, você que tem colocado a vaidade no coração dessa mulher, sai, sua desgraçada, você que tem colocado o sentimento de adultério, sai. Zé Pilintra, você que é o demônio responsável pelo vício, sai da vida desse servo, em nome de Jesus, seja queimado, seja destruído, ajoelhe, seja cravado uma espada no teu pescoço, que você caia com seu peito no chão, Satanás, em nome de Jesus eu declaro guerra contra você, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja queimado, seja destruído, seja envergonhado. Que o coração dessa pessoa esteja ardendo, que essa pessoa enxergue o arrependimento, que essa pessoa sinta o poder do impacto da glória de Deus descendo sobre a vida dela. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você sentiu alguma coisa estranha no momento dessa oração, mande uma mensagem pra gente dizendo: irmão, eu senti isso, senti aquilo, porque as pessoas manifestam o demônio. Quando nós oramos, quando nós pregamos, as pessoas vomitam. As pessoas sentem vontade de gritar, sentem vontade de chorar, sentem vontade de ajoelhar. É gente que vê espírito, tem gente que vê serpente, tem gente que vê o diabo, tem gente que vê vulto. Então, meu amigo, eu não tô brincando com o diabo. Se você tá achando que eu tô brincando com o diabo, manda ele vir pra minha casa. Fala assim, vai lá pra casa desse servo. Vai lutar com ele, quero ver se você é forte. Porque ele é um vagabundo, ele é um destruído, ele é um derrotado. A única pessoa que pode desafiar o gigante é aquele que tem o Espírito de Deus. Davi desafiou o gigante. Eu desafio o gigante. E eu convido você a receber esse mesmo Espírito para que você desafie gigantes na sua vida e que a vitória seja tua, em nome de Jesus. Porque Deus ele fez a terra para que nós reinássemos sobre essa terra. Está escrito em Gênesis: não permita que o diabo arranque os seus sonhos. Não permita que o diabo afaste você de Deus, porque você nasceu para vencer. Entregue-se verdadeiramente a Cristo e você vencerá. Queridos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu peço que você, se você quiser receber mais pregações como essa, adicione o nosso número 021 981 71 9616. Repetindo, 021 981 71 9616. Passa essa mensagem adiante para o máximo de pessoas que você puder. Passa essa mensagem adiante para o máximo de grupos e contatos que você tiver. Mande as pessoas passar essa mensagem adiante, porque essa mensagem vai libertar muitas pessoas. Todos os dias nós falamos isso para você, mas você precisa ter consciência
de que se você quer servir a Deus, você tem que se preocupar em levar a mensagem de Deus adiante. Porque Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que levar a palavra da verdade para que as pessoas sejam libertas das mãos de Satanás. Como você quer que alguém seja liberto se a pessoa não ouve a mensagem do Evangelho? Passe para as pessoas. Você tem que se conscientizar disso. Você quer o agir de Deus na sua vida, você tem que evangelizar também. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1000 pregações para destruir as obras do diabo da tua vida. São mais de 1000 pregações para fazer o Espírito Santo de Deus descer na tua casa, descer dentro de você, abençoar a tua vida. É só você ouvir a pregação com a Bíblia aberta e conferir. Haja como os bereanos, Atos capítulo 17. Eu tenho certeza que Deus falará profundamente com você. Peço que nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu peço que você passe essa mensagem para o máximo de pessoas e que você organize formas de fazer com que as pessoas ouçam esse áudio com você. Na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, não interessa onde for. Se reúna com as pessoas. Ouça esses áudios. Tenho certeza que milhares de pessoas serão salvas e que Deus te abençoará profundamente por isso, porque todos os dias nós recebemos mensagens de pessoas dizendo: ouvi esse áudio de um amigo que me enviou e eu senti o poder de Deus agir sobre mim e eu estou arrependido dos meus pecados. Esse é o poder do impacto da glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Conto com você. Você faz parte do Ministério Jesus Não Mente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.